Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que todos os domingos nos prestigia e se informa, né? Tem muita, mas muita produção de conteúdo nas áreas do direito da previdência, do direito do trabalho, os quadros especiais do programa, a opinião das entidades que participam. Tem muito trabalho aí do Boca no Trombone, sempre aos domingos. Vamos completar aí nesse 2022 já 33 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação em rádio e TV. E contando sempre com o prestígio de vocês. Na edição de hoje temos muitas atrações, temos os nossos consultores que já estão plugados, daqui a pouquinho vão falar com a gente, mas antes vamos saber o que a gente traz aí, qual é o cardápio do Boca nesse domingo. Vamos lá. Informe sindical com a Fetapergs, trazendo a visão dos aposentados para esse momento. Tem o Contratos em Pauta, respondendo a nossa audiência com dúvidas sobre contratos. E ainda o nosso quadro Boca Entrevista, fechando aí o Maio Amarelo, trazendo uma temática importante hoje, que é para os condutores de veículos, né? A gente vai estar trazendo importantes dicas, né, de como proceder e ter o trânsito seguro, fechando o Maio Amarelo, a nossa cobertura aqui do Boca no Trombone. Agora, meu diretor, vamos aqui para o telão? Vamos lá? Porque ali estão, olha ali, a nossa dupla de hoje, os consultores previdenciários, Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, e o consultor trabalhista, o Dr. Kleber Dalla Coleta, do Dalla Coleta Advocacia. Dr. Marcelo, muito bem-vindo mais uma vez ao Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos teus telespectadores, aos colegas que vão participar do programa. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Satisfação é nossa. E vamos lá, vamos subir a serra, vamos lá para Bento. Vamos encontrar o nosso especialista, Dr. Kleber, bem-vindo, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, equipe técnica, colegas aqui, doutor Marcelo, colegas debatedores, nossos telespectadores. Um prazer estar aqui hoje estreando nesse programa prestigioso. Obrigado, a gente que agradece a disponibilidade dos doutores e vamos lá para as dúvidas. Sim, porque já começaram a pipocar aqui as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho. Você quer enviar para a gente? Olha, tem o WhatsApp. Tem também o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Você escolhe aí Instagram, Facebook, YouTube e vai encaminhando as dúvidas para a gente. Nossos consultores vão respondendo ao longo dessa edição. Doutor Marcelo, o José Carlos, trabalho de carteira assinada. Eu tenho direito a me aposentar, pois recebo pensão por morte. Essa é uma dúvida muito comum, né, doutor? Recebe um benefício, quer saber se pode acumular com a aposentadoria e pensão. Exatamente, um bom dia ao senhor José Carlos. Bom, não há nenhum impedimento que haja o recebimento de pensão por morte e aposentadoria. Quando o nosso telespectador implementar, melhor dizendo, os requisitos da aposentadoria, ele vai poder receber tranquilamente, não há nenhum conflito com o recebimento da pensão por morte. O que vai acontecer ele passará a receber o maior benefício e o menor benefício, entre eles, a aposentadoria e a pensão, haverá uma redução conforme a nova legislação da reforma da Previdência. Perfeito, obrigado, doutor Marcelo. Agora a dúvida do direito do trabalho, a Madalena. Trabalhadores de estacionamento de Porto Alegre trabalham 12 por 36, sem direito ao almoço, nem os 15 minutos do café, nem horas extras. Muitas vezes trabalham sem ninguém para rendê-los. Suas funções vão desde limpar banheiros, varrer áreas enormes, atender caixa, cuidar de entradas e saídas dos veículos. Os empregados não reclamam, senão os empresários os demitem. Quais os direitos e as atribuições? Quem é o responsável por supervisionar os locais? Uso estacionamento e observo sendo desconsiderados, desrespeitados quem trabalha neles. A dúvida, uma bela exposição aqui da Madalena, doutor Kleber. Bom dia, Madalena. Bom, em verificando se essa situação é muito grave, né? Afinal, o respeito ao intervalo para descanso e alimentação, por exemplo, é um direito constitucional. Em resposta aos questionamentos sobre as atribuições do trabalhador, teríamos que ter acesso ao contrato de trabalho,
podendo ser caso de uma remuneração por acúmulo de função ou mesmo desvio de função. Sobre a jornada, evidentemente que mais do que o direito às horas extras, por uma questão de saúde, seria interessante que se concedessem os intervalos propriamente ditos. A comunicação dessas irregularidades, entendendo tratarem-se de empresas privadas, pode ser realizada ao sindicato da categoria e principalmente ao Ministério do Trabalho. Perfeito, obrigado ao Dr. Kleber, dupla de hoje, né? Dr. Kleber e Dr. Marcelo, esperando a sua dúvida trabalhista e previdenciária. Agora é espaço de opinião, sim, é o informe sindical número 1 de hoje e ele é assinado pelos aposentados pela FETAPERGS. Olá, Dr. Solano, senhores telespectadores. Estamos vivenciando um novo normal, com novos hábitos, inclusive devemos manter certos protocolos nos momentos adequados, o nosso comportamento observa com muita expectativa, mas também, pois vivemos com muita ansiedade, muita preocupação e hoje passamos por um período complicado de muita crise econômica, crise social, enfim. E nós, os aposentados, que já temos uma vivência, uma experiência, precisamos nos cuidar mais ainda, porque somos mais vulneráveis. Mas vamos usar de nossas experiências, de nossas competências, para sabermos nos defender dos ataques que estão surgindo a toda hora e precisamos estar organizados. Por isso, sugerimos, procure as nossas associações, se filie ao movimento dos aposentados, porque precisamos estar organizados para enfrentar todas as novas situações. E é na associação que nós nos encontramos, até para pensar a política, pensar o que é bom, porque tudo passa pela política. E se nós não participarmos, se nós não dermos a nossa sugestão e estivermos organizados, vai ser muito complicado. Mas com certeza, os aposentados vão estar juntos na luta, buscando fazer valer os nossos direitos. Bom fim de semana. Verdade, o presidente da FETAPERGS, José Pedro Kuhn, tem que estar atento, né? Tem que estar atento. A federação está, juntamente com todas as demais associações que a compõem, né? Mais de 100 associações em todo o estado gaúcho. Vamos para mais consultoria, mais dúvida previdenciária. O Gilberto, lá de Erechim, ele manda duas dúvidas, doutor Marcelo. Como ficou a revisão da vida toda? E a pergunta para a esposa dele, que tem 60 anos e 23 de contribuição, se ela já pode se aposentar. Quer saber, o Gilberto? Bom dia, seu Gilberto. Bom, a revisão da vida toda, ela aguarda uma análise do pedido de destaque. Nós tivemos o julgamento de 6-5 favorável aos segurados, mas o ministro Nunes Marques fez um pedido de destaque para que o julgamento saia do plenário virtual e vá para o plenário presencial. Então, estamos aguardando ainda o julgamento final, acreditando que será positivo. Quanto à sua esposa, ela está com 60 anos e ela vai ter que aguardar, com essa reforma da Previdência, 62 anos de idade, ela já conseguirá se aposentar porque já tem um mínimo de carência de 15 anos de contribuição. Obrigado, doutor Marcelo. Agora é questão trabalhista, encaminho ela ao nosso consultor, ao doutor Kleber Dalla Coleta. O Luiz Pacheco, trabalho das 8 às 17h45, não tem horário de almoço e sou vigilante. O que posso fazer? A dúvida do Luiz, doutor Kleber. Bom dia, Luiz. Bom, pela jornada retratada, o senhor tem direito a 1 hora intervalar em período que deveria haver rendição no seu posto de trabalho. A sugestão primeira sempre é buscar um entendimento com o empregador, mas a situação também pode ser comunicada ao sindicato da categoria e ao Ministério do Trabalho. Como última medida, a consulta a um advogado de sua confiança para o manejo de ação trabalhista poderia fazer valer o seu direito ao intervalo e também cobrar as horas extras que lhe são devidas, dentre outros direitos. Tá certo, obrigado, doutor Kleber. A nossa dupla segue aguardando as suas dúvidas. Encaminhe para eles, né? Pelo WhatsApp,
está na tela, e também pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone. Aí você escolhe Instagram, Facebook e YouTube. Pauta da fome? Aqui ela não sai da moda, sim. Então, ouça o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja parceiro dessa causa, acesse o portal, escolha a forma de doar, de ser voluntário. O Banco de Alimentos tem uma causa muito, mas muito importante. Vamos com consultoria? Vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos entregar muito conteúdo para você que tem dúvidas previdenciárias, dúvidas trabalhistas. Mais uma de previdência vem da Eva, lá de Santa Maria. Tenho 59 de idade e mais de 15 de contribuição. Quando vou me aposentar? A dúvida vem da boca do monte, essa aqui, doutor Marcelo. Bom dia, senhora Eva. Nós temos, como respondido anteriormente, nós temos a aposentadoria de idade para a mulher, que aumentou de 60 para 62 anos. Nós temos também as regras de transição, que vai de 6 em 6 meses até completar os 62 anos. No ano de 2022, nós estamos com 61,5 para implementar o requisito da regra de transição. Porém, no caso, a senhora Eva não se enquadra nesta regra de transição e ela terá que aguardar até os 62 anos, já está perto, mas com 62 anos, já tendo a carência, ela vai conseguir se aposentar. Certo, obrigado, doutor Marcelo, nosso consultor previdenciário. Agora uma questão do direito do trabalho, é do seu tocaio, é o do Kleber aí de Carlos Barbosa, doutor Kleber Dalla Coleta. Excelente programa, diz ele. Tem um problema na minha empresa em relação à contribuição assistencial. Ano retrasado, consegui entrar com a carta de oposição e me deixaram de fora. Ano passado, eles colocaram o suposto prazo na convenção para o colaborador entrar com a carta. Porém, não tenho como saber quando será assinado o acordo coletivo para entrar no prazo com a carta de oposição. Ou seja, sem minha autorização, eles seguem efetuando o desconto. E a empresa ainda é ciente, tanto que quando perguntado, ela diz que mande procurar o sindicato. Fiz denúncia no Ministério do Trabalho, não tendo êxito. Qual é a solução? Todo colaborador é levado a esse brete sem sequer ter ciência do que trata o desconto, é a dúvida do Kleber. Bom dia, Kleber, meu vizinho aqui na Serra, então. Eu tenho o entendimento de que essa carta de oposição, a contribuição, ela não precisa ser renovada, vez que uma vez você já deu a ciência tanto ao sindicato como à empresa. Mas a gente tem que reconhecer que existem entendimentos diversos, né? Assim, primeiramente, eu penso que deverias buscar, sim, o retorno dessa denúncia ao Ministério do Trabalho, pois é lamentável que assim não tenham feito, lhe dado o devido retorno. Podes também realizar a denúncia no Ministério Público do Trabalho, o que poderia ter uma efetividade maior. E, por fim, eu entendo que não precisas aguardar a data da convenção coletiva. Para prevenir seus direitos, remeta a mesma carta de oposição ao sindicato e à empresa, talvez até por uma carta com aviso de recebimento para você ter a comprovação de que enviou, para que se não cessarem o desconto, futuramente possas buscar esses valores indevidamente descontados. Tá certo, muito obrigado, doutor Kleber. Os nossos consultores seguem à disposição para suas dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Vamos mudar de chave, vamos falar de outra área do direito, agora é o direito dos contratos. Sim, e a nossa consultora, a doutora Carla Cota, respondendo a dúvida de você, da nossa audiência. Pode mandar também nossos quadros especiais aí, que são várias áreas do direito que a gente abrange, também estão aguardando. E agora, no ar, o nosso Contratos em Pauta. Bom dia, doutor Paulo Solano, bom dia, telespectadores do programa Boca do Trombone. Hoje nós vamos falar especialmente da súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, no tocante à possibilidade de discutir sobre os juros na capitalização do financiamento mobiliário da casa própria.
O que essa súmula quer dizer? Ela abre a possibilidade de você entrar em juízo para rediscutir uma revisional sobre os juros que estão acima do valor pactuado no seu contrato do sistema financeiro de habitação na data do contrato onde você realizou. Então, este processo de amortização, ele fica comprometido na medida em que, atualmente, nós temos uma taxa referencial conhecida pela ATR, que fala justamente a índices de 0,43% a 0,046%, mais a possibilidade de 12% ao ano de juros nos valores das parcelas da habitação. Veja bem, essa súmula ainda ela está em vigor. Muito oportuna a pergunta do senhor Elisandro Viana no tocante à possibilidade de discutir em juízo sobre a aplicação dessa súmula nas parcelas vencidas e vencendas do seu contrato de habitação. Então, o senhor poderá usar essa ação revisional para rediscutir sobre essa novas possibilidades de alteração das parcelas de financiamento mobiliário da casa própria. Os contratos em pauta ficam por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, doutora Carla Cor, nossa especialista no direito contratualista. Tem dúvidas? Tem dúvidas do direito dos contratos? Pode mandar para ela. Vamos com mais questões. As questões que estão chegando são previdenciárias e trabalhistas. Mais uma de previdência. Caminho para o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Aninha, estou com uma causa ganha de aposentadoria. O processo está na mesa do juiz. Quanto tempo leva para ele dar a sentença? É a questão posta pela Aninha, doutor Marcelo. Bom dia, Aninha. A legislação não fala um tempo específico que o juiz tem para dar uma sentença, né? Estamos falando de sentença. Porém, o processo ele pode demorar, falando de processo, né? O processo ele pode demorar de acordo com o rito adotado, escolhido, seja o juizado especial, seja a justiça comum, complexidade da causa, a instrução probatória, se terá perícia, não terá perícia, testemunhas, depoimento pessoal. Então, toda essa complexidade que envolve um processo vai fazer com que ele demore um pouco mais ou um pouco menos e até mesmo demorar um pouco mais ou um pouco menos para o juiz dar a sua sentença. Perfeito. Agora a questão é trabalhista do Giovanni. Bom dia, sou torneiro mecânico. Tenho direito à insalubridade? É o que quer saber o Giovanni, doutor Kleber. Bom dia, Giovanni. Bom, a simples função de torneiro mecânico, ela nos traz alguns indícios, mas por si só ela não enseja o adicional de insalubridade. A análise ela deve ser realizada no caso específico, verificando quais os agentes que você tem contato direto e o uso ou não de EPIs que possam elidir agentes como, por exemplo, óleos minerais, graxas, ruídos excessivos, né? Os agentes insalubres são definidos numa norma regulamentadora número 15 da portaria 3284 do Ministério do Trabalho e do Emprego, demandando um laudo pericial para averiguar a incidência ou não. Ou seja, para a resposta do Giovanni, teremos que nos submeter a uma perícia na sua atividade específica. Tá certo. Olha, o doutor Marcelo, o doutor Kleber vão seguir com a gente. Agora a gente vai dar aquela paradinha para você aquecer a água aí do seu mate, dar uma reforçada no café. Daqui a pouco a gente retorna, então, com as consultorias de Previdência e de Direito do Trabalho. Tem o nosso quadro, o quadro de bate-papo, é o Boca Entrevista, para fechar a questão do Maio Amarelo aqui no Boca no Trombone. Tudo isso e muito mais no nosso Boca no Trombone. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado para você que está ligadinho aqui na Band TV desde cedo, recebendo muitas informações de previdência, de direito do trabalho. Você que tem dúvida, encaminhando para a gente pelo WhatsApp, pelo nosso perfil nas redes sociais. Vá que ainda dá tempo. Vamos juntos até às 9 da manhã.
Inclusive, vamos passar eles, né? Vamos passar os nossos consultores. As dúvidas que a gente está recebendo, essa vem lá de Caxias do Sul, do José De Bastiani. Sou produtor rural, tenho 63 de idade. Sempre contribuí, pagando sindicato rural, sempre foi produtor rural. E não consigo me aposentar, nem com um salário. É a dúvida do José, lá de Caxias. Doutor Marcelo. Bom dia, seu José. Excelente pergunta, porque é costumeiro nós termos essa dúvida da diferença do produtor rural para o segurado especial. Nem todo produtor rural ele vai ser um segurado especial, vai depender do número de módulos da sua terra, o tamanho da sua terra, se ele trabalha em economia familiar, de subsistência. Então, existem algumas regras nesse sentido. Se ele se enquadrar nessa última hipótese de segurado especial, ele vai ter uma redução no seu tempo, né, para 60 anos de idade e ele vai poder receber o seu salário mínimo. Se ele não se enquadrar na modalidade do segurado especial, ele passa a ser um contribuinte individual e aí, no caso, vai ter que se completar a idade de 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Tá certo. Agora a questão é do direito do trabalho, do Edgar, lá de Bagé. Trabalho com transporte e descarrego cal virgem, feito em carreta, silos, dentro de uma usina termoelétrica. Temos direito à insalubridade ou periculosidade? Eu quero saber o bagense aqui, o Edgar, doutor Kleber. Bom dia, Edgar, aí da querida rainha das fronteiras, né? Eu devo lhe alertar que a análise é mais complexa do que a simples informação da sua atividade, porquanto as normas técnicas para a insalubridade exigem um contato direto com os agentes insalubres, né? Assim como a periculosidade para as questões elétricas se dá pelo acesso direto às redes de tensão, nas atividades que você informa. No caso, por exemplo, a simples carga e descarga de produtos acondicionados em embalagens não dará o direito à insalubridade. De toda a sorte, no seu caso, eu imagino que ele deveria ser analisado com bastante atenção por um advogado de sua confiança, pois acredito que uma descrição mais detalhada das suas atividades pode induzir em uma outra conclusão. Tá certo. Mais duas rapidinhas aqui para a gente concluir. O Flávio de Guaíba, doutor Marcelo, a revisão da vida toda está valendo ou não? É a dúvida do Flávio e de muita gente, né? Como eu falei anteriormente, nós estamos aguardando o julgamento da revisão da vida toda. Ela não foi julgada, mas o cidadão que se enquadrar, que procurou o seu advogado, fez o seu cálculo e verificou que vale a pena entrar, vai aumentar o seu benefício, ele pode ingressar, sim, com esse pedido de revisão e aguardar o julgamento do STF com esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques. E uma última aqui para o doutor Kleber, da Michele de Caxias. Trabalha na área comercial externa, de segunda a sexta, às vezes cai de ficar fora sábado e domingo. Como devo cobrar da empresa? Só as horas que faço diariamente ou cobro 24 horas corridas? Essa aqui da Michele, doutor. Bom dia, Michele. A tua questão é bem complexa porque você é uma trabalhadora externa e, como tal, está afastada do capítulo da CLT que envolve o controle da jornada de trabalho. Sim, eu penso que as horas trabalhadas você tem direito, né? Mas para a questão de horas extras, haverá necessidade de se comprovar o efetivo tempo de trabalho e também o controle pela empresa dessa jornada adicional que tu faz. E o caminho vai ser, infelizmente, uma reclamatória trabalhista. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Kleber, ao doutor Marcelo pela participação nesse domingo. Muito obrigado e até uma próxima aqui no Boca da TV. Logo, bom dia. Até logo, um bom dia, um bom domingo a todos. Obrigado aos doutores, a dupla de hoje, doutor Marcelo e doutor Kleber, os consultores. Eu disse, né, durante todo esse mês de maio, a gente deu uma atenção, deu um cuidado para as questões relativas ao Maio Amarelo, a campanha dos órgãos de trânsito para a gente ter uma segurança, né, uma direção segura. E a gente traz hoje no nosso quadro de bate-papo, o nosso Boca Entrevista, a palavra de um especialista, né, que há muito tempo já cuida dessa temática, o Valdez Amorim, ele que é repórter ligado aí à questão automotiva, ele está trazendo boas informações para a gente.
seja muito bem-vindo ao nosso Boca no Trombone, Valdez. Tudo certo? Tudo certo, Paulo. O que percebe-se é que não é muito comum, não é uma cultura muito utilizada até do próprio consumidor de reclamar. Sim. Cada pauta sempre foi e infelizmente está sendo muito difícil porque existe aquele estigma de que carro, o automóvel, o veículo que for, é muito caro, foi muito difícil de conseguir e o proprietário fica com aquele receio de que, eu vou falar mal do meu veículo. Não, você não está falando mal, você está procurando uma solução, está procurando resolver uma questão que muitas vezes ajudaria a montadora e que muitas delas não encaram dessa forma. Modelo que solta a roda, modelo que simplesmente apaga no meio da estrada com o proprietário a 120 km por hora. Não teria um padrão, é muita variedade. São problemas bem variados, de freio, de suspensão, de motor, mas tem que ser grave e colocar em risco, além de colocar em risco, trazer algum prejuízo financeiro. Infelizmente, não é uma cultura que é muito seguida, respeitada. Primeiro que antes de qualquer coisa, fica complicado para a montadora, ela fica durante muito tempo fazendo o recall, mas os próprios proprietários não aderem, não levam o carro para fazer o reparo que deve ser feito. E ao mesmo tempo, como é dessa forma, não são feitos tantos recalls. Normalmente, o que é bem comum, que é citado muito na sessão, são os recalls brancos. O que é? Os carros são consertados sem que os proprietários saibam quando é levado, por exemplo, numa concessionária, numa revenda autorizada. O mecânico de confiança é de suma importância, porque ele vai te dar as dicas, daqui tantos 1000 quilômetros, ele sabe o seu histórico, daqui normalmente tantos meses você traz aqui para mim para fazer isso. Outra opção é no próprio site das montadoras, cada um no respectivo fabricante, checar se tem recall. Mas pesquisa, conversa, ouvir. Tá aí, te agradeço ao Valdez Amorim pela disponibilidade, ele que é repórter da área automotiva já há mais de 20 anos. Você confere a íntegra dessa entrevista lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, te inscreve e assiste. Sabe essa turma toda que teve com a gente aqui na TV? Tá com a gente também na Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Colhe aí na RB, a nossa Rádio Bandeirantes no FM 94,9, no nosso Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Acabou, gente. Vamos ficando por aqui. Confira novamente essa edição lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, né? E encontro marcado aqui na Band TV no próximo domingo, 8h30. Até lá!